Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jailson Lourenço. Vamos falar hoje sobre linguagem algébrica. Mas na aula de hoje vamos só apresentar como fazer a leitura, tá? E o que significa a linguagem algébrica. É a linguagem matemática que representamos, situações do dia a dia por meio de equações matemáticas. Por exemplo, quando a gente fala o dobro do número 5 é o 10, certo? Isso aí a gente está falando na linguagem normal, vamos assim dizer, tá? É a linguagem usual. Quando a gente representa isso matematicamente, é claro, os números falados a gente está conhecendo. Então, o dobro a gente sabe que significa 2 vezes, certo? O número. Então, a gente representaria 2 vezes o 5, certo? Que é igual a 10. Mas quando a gente não sabe o valor exatamente de um número, e a gente simplesmente pergunta, o dobro de um número é igual a 8. Qual é este número, por exemplo? Certo? Então, são situações como estas, que são abordadas na linguagem algébrica, Então, vamos iniciar. Vamos entender, primeiramente, o que quer dizer uma sequência, Então, na matemática, utilizamos as sequências numéricas ou de figuras, que são aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida, ok? Cada elemento que compõe uma sequência é denominado termo. Então, lembre-se bem, cada elemento é chamado de termo. A ordem em que o termo aparece é a posição dele na sequência. Então, observe as sequências. Veja, a primeira sequência tem o número 3, aqui o número meio, tá? Número 2 e número 1. A segunda sequência, formada por esses números, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aí, pessoal, dentre as sequências, tem aquelas que são chamadas sequência recursiva e a sequência não recursiva. O que seria, então, a sequência recursiva? Observe, quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores. Claro, conhecido o termo inicial. Exemplo, a sequência do item 2. O que a gente pode dizer ao observar essas duas sequências? Ora, a sequência número 2, a gente observa aqui, olha, o termo inicial, o primeiro termo é o número 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 8. A gente percebe que o 4 ele é o dobro do número 2, ok? Veja, o 4 ele está ocupando a segunda posição, ele é o dobro do número 2. O 8 ele é o dobro do número 4, ok? E assim continua, o 16 é o dobro do número 8, o 32 é o dobro do número 16, o 64 é o dobro do número 32. Então, esta sequência, ou as sequências que apresentam essa característica, sempre a partir do segundo termo, o valor desse termo esteja relacionado com o valor do termo anterior ou com a posição do termo anterior, então é chamado de sequência recursiva, ok? Esta primeira sequência aqui, ela não tem nenhuma característica. Se a gente percebe os números aqui, não tem nenhuma relação. Veja, o primeiro foi o número 3, o segundo é o meio. Então, poderia dizer o que aqui? Digamos que o 3 foi dividido em 6 partes, aí, meio. Mas aqui já 2, então já não tem uma relação matemática, ok? Então, esta sequência aqui, a primeira, ela é uma sequência não recursiva.
Tudo bem? Vamos para o próximo. Termo geral de uma sequência recursiva. Então, exatamente, quando a sequência ela é chamada assim, sequência recursiva, vai ter um termo geral que vai estabelecer o que? O valor, né, de qualquer termo que a gente queira descobrir. Então, uma sequência recursiva ela é definida por sua lei de formação, pois é essa lei que determinará como os termos da sequência são calculados. Então, exemplo, considerando a sequência a seguir, escreva a lei de formação. Então, veja, a sequência aqui é representada, né, por esses números, 1, 2, 4, 8, 16. Então, pessoal, aqui na solução, observe, a posição. O T1 significa o primeiro termo, certo? O T2, o segundo termo. O T3, o terceiro termo. O T4, o quarto termo. O T5, o quinto termo. E qual é, né, o valor de cada um desses termos? É na ordem que aparece aqui na sequência. Então, o T1 é o número 1. O T2 é o número 2, o T3 é o número 4, o T4 é o número 8, o T5, número 16. E o que é que a gente observa? Olha, o valor inicial aqui, né, o número 1, ele é formado por ele mesmo, né? Não tem uma lei de formação. Tanto é, né, como foi falado antes, a sequência recursiva, o termo, a gente começa a observar a partir do segundo termo, certo? Essa lei de formação. Então, o que a gente observa aqui, no T2. O T2, ele é 1 vezes o 2, certo? E veja, o que significa isso? O T2, ele é igual a 2 vezes o T1. Por quê? A gente viu que o T1 está aqui representado pelo número 1, ok? Continuando, o T3, que é igual a 4, ele pode ser escrito nessa forma, 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, a gente sabe que o T2 foi igual a 2, certo? Então, a gente pode dizer que o T3, que é o número 4, ele é igual a 2 vezes o T2, certo? Continuando, a próxima posição, o T4, que é igual ao número 8, pode ser, né, escrito dessa forma, 4 vezes o 2 é igual a 8. Portanto, o T4 é igual a 2 vezes o T3, ok? Continuando aqui, o T5, que é igual a 16, pode ser escrito desta maneira, 8 vezes o 2. 8 vezes o 2 é igual a 16. Portanto, olha, o T5 é igual a 2 vezes o T4. Então, o que a gente observa, pessoal, aqui, a partir do segundo termo, né, cada termo que a gente queira encontrar sempre vai estar atrelado a esta lei de formação. Sempre vai ser, o dobro do termo anterior, certo? Então, aqui a gente estabelece que o termo geral desta sequência está representado por Tn. O que significa esse N, pessoal? É o número da posição, certo? É a ordem do termo. Então, por exemplo, se eu quero descobrir qual é o valor do T10, então aqui esse N vai valer 10, tudo bem? Aí, igual 2 vezes o T n-1. O que significa esse n-1? Ele quer dizer exatamente o que? É o valor que a gente atribui aqui para o n menos 1, ou seja, é o termo anterior, é o número anterior. Então, se a gente estabelece que equivale 10, então o T10 vai ser igual a 2 vezes o T9, ok? E assim por diante. Então, para esta sequência, tá? A gente estabelece esse termo geral e por meio dele a gente pode, né,
calcular qualquer valor, né, do termo que a gente escolher. Tudo bem? Bom, expressões algébricas. Então, o que seria uma expressão algébrica? Veja, expressões matemáticas que apresentam números e letras ou somente letras, envolvendo operações, são denominadas expressões algébricas, certo? As letras das expressões algébricas representam números e são chamados de variáveis. Então, pessoal, observem os exemplos. Quando eu escrevo 2x mais 5, veja, esse x ele representa um número, certo? E quando eu escrevo 2x, eu estou me referindo ao dobro do número x, certo? Significa 2 vezes o valor representado aqui pela letra x. Então, quando eu escrevo uma expressão nessa forma, 2x mais 5, eu leio desta maneira. Ou, né, aqui está representado que é o dobro de um número. Esse número pode ser um número, né, qualquer, tá? É um número desconhecido, a gente não estabeleceu um valor para ele. E ele está somado com 5, ok? O exemplo B é x menos 10. O que representa isso? Significa a diferença entre um número, né, e o 10. Aqui, item C, é x elevado a 2, tá? Lembrando, aqui, ó, tá na notação de potência, né? Então, é o x elevado a 2, ou x ao quadrado. Ou eu posso ler assim, ó, o quadrado de um número, certo? Então, isso que, né, é uma expressão algébrica, quando apresenta números e letras ou somente letras. E, claro, envolvendo aqui uma operação. Valor numérico da expressão algébrica vai ser o resultado obtido quando substituímos a variável da expressão por um valor, certo? Então, veja, pessoal, como aqui, ó, está representado, certo? Uma operação matemática. É claro que quando a gente troca a letra pelo valor, pelo número, a gente vai estar escrevendo então uma expressão numérica, na qual a gente resolve as operações e encontra o resultado. Então, exemplo aqui, observe. Considerando x igual a 5, calcule o valor numérico de item A, 2x mais 3, item B, 3x menos 2. Então, observem aqui as soluções. Se o x vale 5, então no item A vai ficar 2 vezes o 5 mais 3. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, fica 10 mais 3, que é igual a 13, ok? No item B, como x é igual a 5, então vai ficar 3 vezes o 5 menos o 2. 3 vezes o 5 resulta em 15. 15 menos 2 resulta em 13. Ok? Então, esse é o valor numérico, tá? Para cada uma das expressões. Observe, pessoal, que coincidiu, tá? De obtermos aqui o mesmo resultado. Mas veja que são expressões diferente. Como que eu leio cada uma delas? Então, observe, no item A está escrito o dobro de um número mais 3. No item B está escrito o triplo de um número menos 2. Ok? Bom, pessoal, com essas anotações, né, os exemplos apresentados, é suficiente para que vocês, né, concluam as atividades propostas no caderno, tá, de atividades. Aqui eu trago todas as questões, mas é claro, né, você faz a distribuição, né, diária. Então, responde inicialmente as 3 primeiras questões, 2 primeiras questões, se organiza, né, da maneira que você achar melhor, certo? Então, quem já realizou as 3 primeiras questões, agora tem que responder as 3 últimas, ok?
Então aqui, ó, atividades. Observa as informações apresentadas no quadro 1 e responde as atividades 1, 2, 3 e 4. O quadro 1 representa uma relação entre a posição do termo e seu respectivo valor. Então observem aqui, ó, a posição do termo x. Então aqui a posição 1, aqui a posição 2, posição 3, posição 4. E qual está sendo aqui o valor desse termo? Veja, é 3, aqui 5, 7 e 9, certo? Então aqui na questão 1 é solicitado para que você, complete, continue, fazendo o preenchimento aqui nesse quadro. Então observe, na linha de cima indica a posição, certo? Do termo. E aqui o valor do termo. Então você tem que notar o que, pessoal? Qual é a relação que tem esse valor com este número? Sempre você tem que pensar isso, associar. Fazendo isso, você vai estar descobrindo então qual é a lei de formação, tá? Para que você possa então concluir o preenchimento do quadro. No exercício 2, é solicitado para escrever uma frase que permita encontrar o valor do termo conhecendo a posição desse termo. Então veja, quando você completar, o quadro, você já vai ter notado qual é esta lei de formação. Então aqui é só você escrever, tá? Qual é esta lei de formação. E aqui no item 3, na questão 3, ele está perguntando exatamente qual é a lei de formação, ou a expressão matemática, ou seja, a expressão algébrica aqui, que permite relacionar o valor y com a posição do termo x. Então, qual desses itens representa a lei de formação, que você escreveu aqui na questão 2, e é a lei de formação que está implícita na questão 1, certo? Atividade 4. Observe. Com os dados do quadro 1, então, aquele primeiro quadro, localizamos no plano cartesiano os pontos A, B e C. Agora é com você. Localize os pontos D e E nesse mesmo plano. Então, pessoal, aqui, ó, o que quer dizer isso? Esse ponto A, lembra que quando o termo está na posição 1, o valor dele estava sendo 3. Então aqui, esse ponto foi destacado e está representado aqui pela letra A. Quando a posição do termo era o número 2, o valor estava sendo igual a 5. Então aqui, ponto B. Quando o termo estava na terceira posição, o valor dele foi igual a 7. Ok? Então, ponto C. Então, agora, você só precisa descobrir, então, aqui onde que vai estar localizado o ponto D e o ponto E. Ok? Bom, no caderno de atividade, apresenta esta informação aqui, ó. Observa as informações abaixo e responde as atividades 5 e 6. Então, em muitas cidades praianas do Brasil, alugam-se bicicletas aos turistas. Em Serra Azul, 2 lojas prestam esse serviço. Aluga Bike, que cobra um aluguel de R$ 5,00 por dia, mais uma taxa fixa de R$ 10,00. E a Bike Shop, que cobra R$ 6,00 por dia. Na portaria do hotel, o gerente afixou 2 tabelas, mostrando os valores referente a 3 dias. Então, observe, ó, na Aluga Bike, tempo. Um dia, então o cliente vai pagar esse valor aqui, ó, de R$ 15,00. Em 2 dias, vai pagar um valor de R$ 20,00. Em 3 dias, um valor de R$ 25,00. Lembrando que o cálculo é feito da seguinte forma. O valor cobrado por dia, que é R$ 5,00, vezes a quantidade de dias, mais a taxa. Ok? Na Bike Shop, o valor é calculado da seguinte maneira. É a quantidade de dias vezes o preço por dia. Então aqui um dia vai pagar R$ 6,00. 2 dias, R$ 12,00.
3 dias, R$18. Tudo bem? Então, questão 5. Se uma pessoa desejasse alugar uma bicicleta por 5 dias, qual seria o valor desse aluguel na loja Aluga Bike e na loja Bike Shop? Então, veja, aqui nessa questão você tem que apresentar a resposta, né, para as duas lojas, tá? Na questão 6, pelos dados apresentados nas tabelas, temos a impressão de que é mais vantajoso alugar a bicicleta na loja Bike Shop. Isso é verdade para qualquer quantidade de dias? Se a resposta for negativa, a partir de que quantidade de dias é mais vantajoso alugar a bicicleta na loja Aluga Bike? Então, observe, na questão 6 tem duas perguntas, tá? Caso você, né, perceba que é mais vantajoso, né, alugar a bicicleta, né, em uma determinada loja, então você vai afirmar que sim, certo? Caso, ao contrário, você percebe que não é vantajoso, então você vai ter que apresentar aqui, tá? Qual é, então, essa quantidade de dias, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Façam as atividades. Qualquer dúvida podem estar escrevendo nos comentários, ok? Então, até a próxima.